Olá, turma! Estamos aqui para mais uma videoaula. Daremos continuidade ao estudo da função quadrática e aqui vos fala o professor mestre Aristônio. Venham comigo. Atenção! Na aula de hoje nós estudaremos os outros pontos notáveis do gráfico. Na última aula, vocês lembram, nós estudamos os dois possíveis pontos onde o gráfico intersecta o eixo X. Que vocês estão lembrados que esse valor x1 e x2 aqui são as raízes ou zeros da função que fazem par ordenado com o zero. Eu digo possíveis dois pontos porque o gráfico pode tocar o eixo x em apenas um ponto, e aí nós teremos apenas um ponto de intersecção com o eixo x, ou pode nem tocar o eixo x quando o delta é negativo. Claro que quando o delta é negativo, a função não tem raízes reais, por isso o gráfico não toca o eixo x. Bem, hoje nós vamos falar do ponto onde o gráfico intersecta o eixo y. Esse ponto aqui, pessoal, ó. Atenção. Obrigatoriamente o gráfico tocará o eixo y. E ele toca o eixo y quando o x é igual a zero. Atenção, o ponto toca o eixo y, quando é que isso acontece? Quando x igual a zero. Ora, se o x é zero numa função qualquer, tipo y igual a ax numa função quadrática qualquer, ax quadrado mais bx mais c, qualquer que seja ela, quando substituirmos o x por zero, vai ficar a vezes zero ao quadrado mais b vezes zero mais c. Aqui zero, sobra quem? C. Ou seja, o zero, que é o valor de x, vai fazer par ordenado sempre com o valor de C, que é o valor de Y. Portanto, compreendendo isso e guardando esta informação, podemos resolver direto. Vamos pegar a função que utilizamos no exemplo de mostrar as raízes, né? E os pontos onde toca o eixo X. Vocês estão lembrados que foi esta função aqui, ó. Y igual a x ao quadrado menos 6x mais 8. Nesta função, se quisermos definir o ponto onde o gráfico intersecta o eixo y, o ponto onde toca, resumidamente aqui, ó, toca o eixo y direto, pessoal, será quem? Será o casamento do zero com o valor de c. E quem é o valor de c? É 8. Esse 8 é lá no eixo y, então o gráfico vai passar no eixo y exatamente no valor do 8 para esta função. Vocês me entenderam? É muito simples, é bem direto. O ponto onde o gráfico intersecta o eixo y é sempre o casamento do zero com o valor de c. Aqui o valor de c é 8, 0, 8. Ficou claro, pessoal? Vocês lembram que neste mesmo exemplo nós definimos as raízes, que foram 2 e 4, e os pontos onde toca o eixo x foram 2 e 0 e 4 e 0. Lembrando, isso aqui é os pontos onde toca x para esse exemplo, toca o eixo x. Pessoal, lembrando que os pontos onde toca o eixo x é quando o y é zero. São as duas raízes casando com o zero, ou uma raiz casando com o zero, ou se não tiver raízes, não toca o eixo x. Para fechar os pontos notáveis da parábola, nós vamos agora estudar o vértice, que é um ponto de extrema importância. De extrema importância porque nesse vértice, verticalmente, passa o eixo de simetria da parábola. Eixo de simetria aqui, ó, esse Ezinho aqui, representando o eixo de simetria, é como se fosse um espelho. Ele espelha a parte da parábola, tá certo? Atenção, pessoal. O vértice, o ponto do vértice, nós vamos representar pela letra V maiúsculo. Pontos, vocês lembram, são representados por letras maiúsculas. E o vértice, por motivos óbvios, a gente representa por Vzão, V maiúsculo. As suas coordenadas, como coordenadas de quaisquer pontos no gráfico, são x e y. Nesse caso, nós vamos representar por x, V e y, V. Sugestivo também, né, pessoal? O vértice, o ponto V, é representado por x de V e y de V, ou seja, x do vértice e y do vértice. E existem umas formulinhas para calcular o x do vértice e o y do vértice. Atenção, pessoal, o x do vértice será sempre calculado pela fórmula menos b sobre 2 vezes a.
O que é esse B e esse A, professor? São os coeficientes da função. Vocês sabem que a função tem os 3 coeficientes, A, B e C. O A nunca pode ser 0, por isso ele vem aqui para o denominador. Já o y do vértice será dado pela seguinte fórmula: menos delta sobre 4 vezes A. É importante guardar estas fórmulas na memória. E como é que a gente guarda? Com o treino, com o exercício, elas vão indo para a memória permanente. Ó, o x do vértice é muito simples, é menos b sobre 2a. O y do vértice pode ser calculado por menos delta sobre 4a ou por f de x do vértice. Ou seja, dentro da função, você já tendo o x do vértice, você aplica o x do vértice dentro da função e encontra o y do vértice. Tá certo? Vamos tomar o mesmo exemplo para a gente definir o vértice. Vamos determinar as coordenadas. Coordenadas são os valores de x e y, né? Do vértice da função y igual a x ao quadrado menos 6x mais 8. Estou tomando o mesmo exemplo, pessoal. Bom, para determinarmos o x do vértice, vamos tirar aqui os valores de A, B e C, né, pessoal? Quem são os valores de A, B e C? A nessa função vale 1, B vale menos 6 e C vale 8. Para o x do vértice é só menos B dividido por 2 vezes A. Logo, o x do vértice será, atenção, o menos da fórmula com o menos do 6, menos por menos mais, fica 6 positivo. Vocês me entenderam? É menos B, então o B vem para cá com o sinal invertido, menos por menos mais. Sobre 2 vezes A, 2 vezes 1, 2, portanto o x do vértice vale 3, o x do vértice vale 3. Só que para concluir o cálculo do vértice, eu preciso descobrir o y do vértice. Sabemos que o y do vértice é dado pela fórmula menos delta sobre 4 vezes A. Então, inicialmente, teremos que calcular o valor do delta. Então, vamos lá calcular o delta. Bem aqui, ó, pessoal. Vocês sabem que delta é igual a B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Até já tínhamos calculado o delta na aula anterior, neste mesmo exemplo, para calcular as raízes. Eu vou calcular ele novamente aqui, ó. Delta vale B ao quadrado é menos 6 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 8. Delta igual a 36 menos 32, que dá igual a 4. 6 ao quadrado, 36, menos 4 vezes 1, 4, 4 vezes 8, 32. O delta vale 4. Portanto, o y do vértice ficará, ó, menos por mais menos 4 sobre 4 vezes A. O A vale 1, 4 vezes 1, 4. Logo, o y do vértice vale menos 4 dividido por 4, 1. O y do vértice vale menos 1. E a gente conclui escrevendo o vértice. O vértice é o ponto casamento do x do vértice, que é 3, nesse exemplo, com o y do vértice, que é menos 1. É como se eu tivesse aqui o 3, ó, e bem aqui, ó, o menos 1. Certo? Então, nós definimos os 4 pontos notáveis do gráfico. Os pontos onde toca o eixo x, o ponto onde toca o eixo y e o vértice. Se marcarmos estes 4 pontos e traçarmos o gráfico a partir destes 4 pontos, esse gráfico é chamado de gráfico aproximado. Vou tomar este exemplo e fazer isso, pessoal. Ficou entendido como calcular o vértice de uma parábola? É por essas duas formulinhas aqui, ó. O x do vértice é só pegar o menos b, pega o b, muda de sinal, divide por 2a. O y do vértice é menos delta, ou seja, pega o delta, muda de sinal e divide por 4 vezes a. E casa um com o outro. Para concluir aqui, ó, eu vou fazer o que a gente chama de gráfico aproximado. Aproximado por quê? Porque ele passa nos 4 pontos notáveis da função, certo? É o gráfico feito passando nos 4 pontos notáveis.
Atenção, pessoal, ó. Vamos marcar os quatro pontos, né? Pontos onde toca o eixo X, onde toca o eixo X, que é casando as duas raízes, x1 com o 0 e x2 com o 0. Ponto onde toca o eixo Y, que é só casar o 0 com o valor de C, e o vértice, que é só casar o x do vértice com o y do vértice. Bom, no exemplo que nós acabamos de trabalhar para a função y, atenção, para a função y igual a x ao quadrado menos 6x mais 8, nós encontramos o seguinte. As raízes foram 2 e 4, então os pontos onde toca o eixo x é o ponto 2 e 0 e 4 e 0. O ponto onde toca o eixo y, que é o 0 casando com o c, dá 0 com o 8. E o vértice, o x do vértice, acabamos de calcular aqui, né, pessoal? O x do vértice deu 3 e o y do vértice deu menos 1. Ok? Então, para a gente traçar esse gráfico, ele fica mais ou menos assim, né? Aqui sem medir. Não vai ficar com toda precisão, mas vai dar para termos uma noção, pessoal, ó. Ou reta, não reta. Deixa eu ver se eu melhoro ela aqui um pouco. Ficou pior. Só um instante, turminha. Ó, vamos supor que eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Então aqui eu tenho o 2 e aqui o 4, que são os dois pontos onde o gráfico vão tocar o eixo X. O 2 aqui é o 0, ó, o casamento do 2 com o 0, bolinha no 2. O casamento do 4 com o 0, bolinha no 4, né? Agora, o ponto onde toca o eixo Y é o 0 casando com o 8. Como o 8 está na segunda posição, você vem aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu estou fazendo apenas uma estimativa, né? Porque, na verdade, essas distâncias aqui deveriam ser do tamanho dessas. Então, bem aqui está o 8, o gráfico vai tocar aí no 8, né? E o vértice? O vértice, onde ela vai mudar de sentido, ela vem decrescente, porque como A é maior que 0, a primeira parte dela é decrescente e a segunda é crescente. E ela vai passar nesse ponto, que é o encontro do 3 com o menos 1, ó. O 3 está bem aqui tem um menos 1, abaixo do 0, ó, o encontro do 3 com o menos 1 é o vértice, é quando ela muda de sentido, tá certo? Ela muda de sentido, ok? Então, o gráfico, bem aqui vai ter um ponto, ó, que seria o simétrico desse ponto aqui, ó, um outro número casando com o 8, tá certo? E aí o gráfico faz isso aqui, ó. Passa aqui no eixo Y, vem por aqui, vem decrescente, quando chega aqui ele dá a curvinha, é o vértice, né? Claro que não é mal feito desse tanto, né, pessoal? Deixa eu ver se eu melhoro ele aqui, né? Feito assim na mão, mas dá para ter uma noção. Por isso é chamado gráfico. Isso aqui não é tão longe aqui não, também. É mais ou menos aqui. Então assim, ó. Estão me entendendo? Este é o gráfico aproximado da função, onde você marcou os pontos principais. Claro que você pode definir outros pontos. Pegar, por exemplo, o 1 aqui, substituir na função V com quem ele casa e o 5, para ir tendo essas distâncias, né? Ora, se aqui do 3 para o 0 são 3, ó, 3, 2, 1, 0, então eu vou ter mais 3 aqui. O 6 é que vai casar com o 8 aqui, ó. O 6, ó. Certo? Há essa simetria aqui. De fato, ó, 6 ao quadrado 36, menos 36, 0, mais 8, 8. Como saber o número que vai casar com esse mesmo 8 aqui, que está nessa altura? É só você ver aqui pelo x do vértice, 3, ó. A distância para o 0 aqui, ó, é 3, você soma mais 3 para cá. 3 mais 3, 6. E aí você tem o outro valor aqui casando com o 8. Vocês me entenderam, pessoal? Ficou claro como definir
se eu vos der uma função quadrática, como determinar os 4 pontos notáveis e também, claro, o significado disso, as raízes ou zeros da função, que elas, casando com zero, vão me dar os pontos onde toca o eixo x. O ponto onde toca o eixo y, que é sempre o zero com o c, e o vértice da parábola. Espero que tenha ficado entendido. Teremos ainda nossas aulas síncronas, nossas aulas ao vivo, onde, caso haja ainda alguma dúvida, esclareceremos melhor. Não deixem de, após assistir às videoaulas, resolver as listas de exercícios relacionadas às aulas. Vamos ficando por aqui com mais esta videoaula. Um abraço carinhoso a todos e até a próxima. Fui!